Ei, gente, sejam muito bem-vindos. Mais 30 segundinhos a gente começa, só para dar um tempinho da turma vir chegando. Enquanto isso, vai convidando a galera, clica aí no aviãozinho, chama seus amigos, que a gente já vai começar uma viagem, um passeio pelo sistema desportivo internacional. É uma grande oportunidade que a gente tem, por isso já convidem seus amigos, clica aí no aviãozinho. É uma grande oportunidade que a gente tem para entender um pouquinho como funciona o sistema desportivo como um todo, como funciona essa adesão ao sistema federativo. Então, mais 20 segundinhos, clica no aviãozinho, convida seus amigos e vamos bater um papo legal sobre sistema desportivo internacional. Virando a câmera para cá. Ei, gente! Novamente sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui com todos vocês, falando um pouquinho sobre um tema que a gente ama, que é a integração do direito com o desporto. Reforço que vocês convidem seus amigos, é muito legal a gente conseguir um alcance bacana, levar esse bate-papo, essa conversa, um pouquinho do nosso conhecimento. Legal. Levar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho daquilo que a gente estudou adiante. Esse vídeo vai ficar disponível no IGTV e também no meu canal do YouTube. Então se inscreve lá no @GustavoLPSouza, também lá no YouTube. Também convide seus amigos para me seguir aqui no Instagram. Em breve vão ter novidades, tanto de livros quanto de cursos. Então, não deixem de nos acompanhar. Vamos falar de sistema desportivo internacional. Bom, é interessante a gente constatar e perceber que o esporte talvez tenha sido o grande precursor do mundo global, da globalização do mundo. Isso porque o futebol, que é o grande carro-chefe dos esportes, né, pelo menos em termos de visibilidade no mundo inteiro, o futebol ele partiu lá no século passado de uma necessidade de unificação de regras. Então eu vou falar um pouquinho da história do futebol para vocês. Da onde surge o futebol? O futebol era um esporte disputado nas universidades inglesas. O futebol que tem, inclusive, 11 jogadores até hoje, porque nas salas de aula da Inglaterra eram 10 estudantes e um bedel. Eram 11 que jogavam. E cada universidade participava das competições, jogava os jogos, as competições, internamente com as suas próprias regras. Então, cada faculdade, cada universidade inglesa tinha as suas próprias regras. E o que é o legal do futebol? O que é o legal do esporte? Você ser o melhor. Então, se você é o melhor ali da sua faculdade, você quer ser o melhor da sua região. Se você é o melhor da sua região, você quer ser o melhor da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, do mundo. Né? A gente até vai ter a final do Mundial de Clubes entre Tigres e Bayern de Munique depois de amanhã. Lembrando que essa aula, essa live aula, ela é primeiro exibida ao vivo no Instagram e depois ela fica disponível nas redes sociais. Então, chegou um ponto, lá nas universidades inglesas, que surgiu a intenção de unificar as regras. Poxa, como que eu vou jogar com a minha universidade vizinha se aqui eu só jogo com o pé e se lá eles jogam com as mãos, ou com as mãos e com os pés? Né? No início eles jogavam, era um jogo lá, um jogo cá, né? Jogo de ida, jogo de volta, o dono da casa ditava as regras. Mas não funcionava, porque quem ditava as regras ganhava o jogo. Então, um belo dia eles se reuniram no pub inglês, não podia ser diferente, e ali eles unificaram as regras. A ala que queria jogar com os pés foi jogar futebol. E a ala que defendia o uso das mãos criou as regras do rugby. Então o rugby e o futebol são dois irmãos bivitelinos, que eles nascem ali numa mesma placenta, porém dividida, e cada um com as suas características e com as suas peculiaridades. Rugby, futebol. Essa unificação do futebol, feita pela FA, que é a Federação Inglesa, né?
Football Association, que até hoje é detentora das regras do futebol, porque a Federação Inglesa, a FA, ela é mais antiga que a FIFA veio em 1906, a FA é de 1800 alguma coisa. Ela unifica as regras do futebol e o mundo inteiro passa a aderir a essas regras. O mesmo futebol que a gente joga no Brasil é o que a gente joga na Espanha, no Catar, em Moçambique, em Angola. Um grande abraço aí para os meus amigos da comunidade lusófona. No Japão, em Miramar, que sofreu um golpe militar há 3 semanas. Enfim, a regra é a mesma no mundo inteiro. E o mesmo vale para todas as modalidades. As regras das modalidades foram unificadas. É daí que vem o sistema desportivo internacional, em razão dessa necessidade de se unificar as regras. Mais tarde, vieram os Jogos Olímpicos do Mundo Moderno, em 1896, com o Comitê Olímpico Internacional, Barão Pierre de Coubertin, e criou-se um movimento olímpico integrador, agregador. Com a evolução, algumas regras desportivas não dentro do campo, não regras da modalidade, precisaram ser universalizadas também. Quais regras? As regras de elegibilidade de atletas. Então a gente tem lá nas lutas os pesos. E temos também as modalidades femininas e masculinas, sendo que algumas modalidades, homens e mulheres, algumas pouquíssimas modalidades, homens e mulheres competem conjuntamente, como ocorre no hipismo, por exemplo. E surgiu mais tarde um pouquinho a necessidade de se unificar as regras do doping, da dopagem. Por que isso? Porque eu não poderia permitir que um atleta da União Soviética pudesse utilizar determinada substância que o atleta do Brasil não pudesse, sob pena de gerar uma diferença competitiva em prejuízo nesse meu exemplo hipotético, ao atleta brasileiro. Então, o sistema desportivo nacional ele começa a surgir da necessidade de unificação de regras. A globalização do esporte aumentou, os atletas passaram a transitar pelo mundo afora, a participar de competições pelo mundo afora, e mais ainda, passaram a assinar contratos de trabalho entre equipes diferentes, passaram a assinar contratos de trabalho e se transferir de uma equipe de um país para outro país. Aí entra o sistema desportivo internacional moderno. Ele é capitaneado pelo Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional, gente, ele criou ali o que a gente chama, ou que a gente chamou, ou costuma chamar, de movimento olímpico. O movimento olímpico é previsto lá na Carta Olímpica. Esse movimento olímpico, ele estabelece que, para uma modalidade participar do calendário dos Jogos Olímpicos, é necessário que a sua federação internacional adira a algumas regras universais do Comitê Olímpico Internacional. Quais são as regras? As principais. Primeira regra principal: obedecer e respeitar as regras referentes à dopagem. Única. A mesma substância proibida no Brasil é a mesma em Miramar, é a mesma em Macau. Para isso foi criada a Agência Mundial Antidopagem e ela, anualmente, divulga a lista de substâncias proibidas. Agora, mais recentemente, por exemplo, houve uma flexibilização na autorização do uso das chamadas drogas sociais, e isso foi unificado, de certa forma, no mundo inteiro. Outra regra unificada pelo Comitê Olímpico Internacional é da arbitragem desportiva. Mas não é arbitragem do ato no campo, não. É arbitragem na solução de conflitos, na solução de litígios. Sempre que ocorre um conflito entre dois clubes, entre um atleta e um clube, entre uma federação e um atleta, para que essa demanda não se judicialize, criou-se o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS/CAS, Tribunal Arbitral do Esporte, em francês, ou Corte Arbitral do Esporte, em
em inglês. De modo que evite-se ou evitasse as discussões desportivas no sistema judiciário. Isso é importante porque a gente sabe que além da necessidade de se buscar uma especialização, né, um tribunal que lide exclusivamente especializado em esporte, isso surge também pela necessidade de se ter uma demanda célere, uma demanda rápida. A gente não pode permitir que um campeonato pare, fique suspenso, com seu campeão indefinido lá no Poder Judiciário. Então, a justiça arbitral desportiva ela é bastante rápida, ela é bastante célere. Então, a gente tem, nesse topo da lista aí, nesse topo da pirâmide, o Comitê Olímpico Internacional, e ele, como um grande, pensem num guarda-chuva, né? Como um grande guarda-chuva, o Comitê Olímpico Internacional, ele coloca abaixo desse guarda-chuvinha dele as federações internacionais e logo abaixo dela as federações nacionais. Então é como se eu tivesse realmente um grande guarda-chuva do Comitê Olímpico Internacional e logo abaixo ali dele as federações internacionais. Cada federação internacional, ou melhor, cada modalidade esportiva só tem uma federação internacional. É o princípio da unicidade federativa. Para cada modalidade, uma federação. Cada federação internacional tem uma federação nacional, também sob o seu guarda-chuva. Também respeitando o princípio da unicidade federativa. Cada país tem somente uma federação para cada modalidade. Então o futebol tem uma federação no Brasil, uma na Rússia, uma na Grécia, uma no Catar. O vôlei tem uma federação, uma em Angola, uma na Espanha, uma na Dinamarca, uma na Austrália. Cada país tem uma federação nacional. Aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade, uma situação bem peculiar, que não se reproduz na maioria dos países, na grande maioria dos países, que é a nossa federação nacional, ou as nossas federações nacionais, serem denominadas confederações, porque elas são compostas por federações estaduais. O nosso sistema federativo desportivo, ele abraça historicamente, culturalmente e, por que não, geopoliticamente, a existência de federações estaduais. Então, Minas Gerais tem a sua federação, São Paulo tem a dela, o Acre tem a dele, Rondônia a dela, Roraima e por aí afora. Então, a gente tem no Brasil uma confederação, Confederação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Voleibol, Confederação Brasileira de Basquetebol, e temos as federações, Federação Paulista de Basquete, Federação Mineira de Futebol, Federação Acreana de Voleibol, e por aí vai. Aqui no Brasil a gente tem essa questão muito peculiar das federações estaduais. Em âmbito mundial isso não é comum. A Espanha tem também lá a Federação da Andaluzia, mas é uma exceção à regra. Bom, então pensando nesse guarda-chuva, o Comitê Olímpico Internacional ele diz assim, olha, a sua modalidade quer estar nas Olimpíadas? Ah, sim, quer? Então ela tem que aderir ao Sistema Olímpico Internacional. E aí ele vai aderir necessariamente ao sistema de dopagem, vai aderir necessariamente ao sistema de arbitragem internacional e a todas as regras da Carta Olímpica. Ah, eu não quero. Então você não vai aderir, você não entra no sistema olímpico. E a sua modalidade, portanto, não participará dos Jogos Olímpicos e não terá todos os benefícios do sistema olímpico. Vamos pensar na modalidade, por exemplo, o MMA. O MMA são as artes multimarciais. O MMA está fora do sistema olímpico. Até tem um sistema próprio. O MMA ele se formou, ele se construiu num sistema de ligas, né? O UFC nada mais é do que uma liga. O Jungle Fight nada mais é do que uma liga. E aí tem várias ligas espalhadas pelo mundo afora. O MMA ele pode ter regras e tem diferenciadas de dopagem. Produtos que o MMA eventualmente possa aceitar, é possível que não seja aceito no sistema olímpico. Então é possível que não seja aceito no vôlei, no basquete, no futebol, nos esportes que a gente está mais acostumado. Mas o MMA, por exemplo, é uma federação que está, ou uma modalidade que está fora do sistema olímpico.
O boxe também, gente, é bastante peculiar. Eu falei agora há pouco do princípio da unicidade federativa, de que cada modalidade tem apenas uma federação. O boxe tem 3 ou 4 entidades internacionais do boxe. A Associação Mundial de Boxe, a Federação Internacional de Boxe, essa Federação Internacional de Boxe, que faz parte do sistema olímpico. Então, você vai ver, por exemplo, vamos pegar o Esquiva Falcão, que foi medalhista pelo Brasil. Ele, antes de se profissionalizar, ele estava na Federação Internacional de Boxe. E ele participava das competições da Federação Internacional de Boxe e, portanto, classificou-se e jogou os Jogos Olímpicos. Depois que ele se profissionaliza, ele vai para a AMB, que é a Associação Mundial de Boxe. Ele vai para essas outras 3 grandes federações do boxe profissional, que agora me fugiu o nome. E estes participantes não estão no sistema olímpico e, portanto, têm regras específicas, regras diferentes. Agora, as outras modalidades, a maioria avassaladora de modalidades, está ali no chapéuzinho ali do sistema olímpico. E aí abaixo do sistema olímpico, como a gente tem uma federação internacional que adere ao sistema olímpico, naturalmente, quem adere à federação adere às regras da federação e do sistema olímpico. Uma federação nacional, ela adere à federação internacional e, por consequência, ao sistema olímpico. Uma federação estadual, ela adere à federação nacional, à federação internacional e ao sistema olímpico. Um clube adere à sua federação estadual, à sua federação nacional, ao Comitê Olímpico Internacional. Um atleta adere às regras do clube, que adere às regras do sistema olímpico, da federação estadual, federação nacional, federação internacional, sistema olímpico internacional. Então, a gente tem uma pirâmide ou um guarda-chuva, eu gosto muito do exemplo do guarda-chuva, e abaixo dele a gente vai fazendo por adesão. Logo, quando um clube de futebol ele se torna um clube profissional da Federação Mineira de Futebol, por exemplo, ele aderiu às regras da Federação Mineira, automaticamente às regras da CBF, automaticamente às regras da FIFA e automaticamente às regras do Sistema Olímpico Internacional. Portanto, uma das regras FIFA que existe... Opa, tem uma pergunta aí, eu já vou puxar. Uma das regras que a gente tem no sistema... Uma das regras que a gente tem é de, por exemplo, não se judicializar. Por isso que a FIFA busca punir de maneira veemente e voraz aquele clube que vai à justiça comum. A gente tem um caso aqui em Minas Gerais do Betim, que foi Ipatinga, virou Betim, que ele foi rebaixado porque foi ao Poder Judiciário discutir questões desportivas. Bom, a Flávia Ferdani está sempre seguindo a gente, comentando, obrigado. Se você me confirma se é Flávia mesmo, eu acho que é Flávia mesmo. Está com a camisa do Palmeiras, eu estou vendo ali, que não tem que ficar triste porque perdeu a semifinal do Mundial, muito antes pelo contrário. O Palmeiras está fazendo um ano belíssimo, ganhou o Paulista, ganhou a Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil com chance de ganhar. E o time do Tigres, eu falei aqui antes e ninguém prestou atenção. O time do Tigres é um time forte, vai dar trabalho para o Bayern. Aliás, foi o adversário de uma equipe sul-americana em semifinal de Mundial mais difícil da história. Ninguém pegou um adversário tão difícil como o Palmeiras esse ano. Foi uma derrota absolutamente normal. Bom, no caso do fisiculturismo, as regras de dopagem também são diferentes, ou não? Sim, são diferentes. O fisiculturismo, salvo o melhor juízo, e aí tem o nosso amigo Ale Bortolato, que é diretor jurídico da Federação Internacional de Fisiculturismo. O fisiculturismo não está no sistema olímpico. Então, ele pode naturalmente não aderir àquelas regras. Então, ele tem regras diferentes sim, porque ele está fora, alijado ali do Sistema Olímpico Internacional. Eu vi uma pergunta aqui do Sávio, meu amigo. Gente, as perguntas quando elas vêm aqui na timeline eu costumo perder. Então é legal quando for perguntar, clicar no balãozinho da interrogação, que aí é legal que eu possa exibir a pergunta para todo mundo também. Tá legal? Que Vossa Senhoria, pelo amor de Deus, hoje me chamaram disso, eu falei, senhor, pelo amor de Deus, não. Acha dos contratos de atletas
que possuem necessária submissão à CNRD da CBF? Cara, pergunta bem interessante. Bom, o atleta ele adere ao sistema internacional. Então, quando ele faz um contrato com o clube, ele é obrigado a aderir a todas as regras da FIFA, até o sistema olímpico internacional. A FIFA, ela estabelece nos seus estatutos o seguinte: ela estabelece que para demandas internacionais de um atleta, trabalhistas internacionais de um atleta com o clube, essas demandas, elas podem ocorrer no local de trabalho do atleta, pela justiça comum, vamos chamar comum, né, daquele país, pelo judiciário daquele país, podem ocorrer por eleição na Câmara de Resolução de Disputas daquele país, ou podem ocorrer na FIFA, né? Na Câmara de Disputas da FIFA, Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. O atleta pode escolher. Para que criou-se a CNRD? A CNRD foi criada, primeiro, por uma exigência da FIFA, de que todas as federações tivessem uma forma de resolução de disputas local, justamente para desestimular mais ainda a busca pelo judiciário. Aqui no Brasil, antes disso, tudo que não era disciplina, que o que era disciplina ia, ou vai até hoje, para a justiça desportiva. O que não era disciplina ia para a justiça comum. Hoje a CNRD está aí para isso. Os contratos, Sávio, ao meu sentir, de atletas profissionais, são contratos amplamente negociados entre as partes. As partes negociam o contrato. E se as partes, em comum acordo, decidem estabelecer uma cláusula ali de colocar a CNRD como juízo competente para solucionar as questões trabalhistas, como ocorreu no caso Fred, eu entendo que o foro competente, o juízo competente é o da CNRD. Então eu parto dessa premissa. Aí você vai me dizer assim, Gustavo, mas pela Constituição brasileira não se pode abrir mão da justiça do trabalho para uma justiça privada, porque seria um direito indisponível. Aí eu respondo o seguinte: com a reforma trabalhista lá do governo Temer, veio um artigo na CLT, que eu não vou me lembrar de cor, que fala assim, olha, pode-se negociar individualmente questões laborais, ou seja, aquela hipossuficiência que era uma presunção absoluta, ela passa a ser relativizada quando o atleta tiver quando o trabalhador, vale para o trabalhador, tiver curso superior e ganhar acima do teto do INSS. R$6.000 ou 3 vezes o teto do INSS, alguma coisa assim. Ou seja, a CLT, ela traz a possibilidade, ela traz a previsão de se relativizar a hipossuficiência. Logo, eu não posso presumir, por exemplo, vamos voltar para o caso Fred, que o Fred, ganhando R$500.000 por mês, com o curso superior, não sei se ele tem, mas me parece que tem curso superior, acompanhado por advogado na rescisão, eu não posso admitir que ele era hipossuficiente na relação. Muito antes, pelo contrário. Naquele momento de rescisão, houve uma inversão da hipossuficiência. O hipossuficiente era o atlético que corria o risco de abrir mão do atleta sem o pagamento da multa rescisória e ele assinar com o seu rival e, por consequência, em razão da assinatura com o rival, ter sérios problemas com a torcida. Então ela diz o seguinte: olha, Fred, eu não estou impedindo você de trabalhar. Você pode jogar em qualquer clube do mundo. O Brasil tem mais de 500 clubes. O mundo, mais de 5.000 clubes. Menos um, que é o meu rival. Inclusive, naquela época, deram ampla atenção e divulgação na imprensa que o Fred estaria, inclusive, fechado com o clube do Catar. E aí, o Fred sai do Atlético e no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou no mesmo dia, ele assina com o Cruzeiro, descumprindo ali uma cláusula da rescisão. Rescisão essa que previa a jurisdição da CNRD. Então, eu penso que pode-se sim submeter as questões trabalhistas à CNRD, desde que seja um caso de relativização da hipossuficiência do atleta trabalhador e desde que haja uma negociação entre as partes neste sentido. Ok? Respondi sua pergunta? Gente, se quiser fazer pergunta, eu já estou aqui encerrando o tema que eu me propus, já respondi a 2 perguntas. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vou pedir só para clicar aí no balãozinho com a interrogação, que aí eu posso exibir a pergunta e aí eu não corro o risco de me perder.
Então, galera, nós temos uma unificação de regras desportivas no mundo todo. Enquanto regras de comércio, muitas vezes, podem variar de um país para o outro, né? Tem muitos tratados que ajudam a regulamentar isso, mas via de regra essas normas comerciais variam, as normas marítimas variam. O desporto tem uma unicidade normativa. A gente está chamando isso de lex esportiva, em sistema normativo desportivo. De forma que o futebol, o voleibol, o basquetebol, o tênis, a Fórmula 1, que hoje a Band anunciou oficialmente, parabéns à Band por manter a Fórmula 1 na TV aberta do Brasil, parabéns e obrigado, tem as mesmas regras desportivas no mundo inteiro. Tem as mesmas regras disciplinares no Brasil, no mundo inteiro. Então, você pega o voleibol ele tem as regras federativas da Confederação Brasileira de Voleibol, que respeita as regras normativas da Federação Internacional, que respeita as regras normativas do Comitê Olímpico, e por isso as regras de doping são as mesmas. E por isso, quando a gente vai a uma competição internacional, a gente tem a certeza de que o atleta da outra equipe, do outro país, independente da nacionalidade dele, independente de onde ele trabalha, ele não consumiu substâncias proibidas, porque as mesmas substâncias proibidas para mim são proibidas para ele. A gente sabe que as regras, hoje fala-se muito de trans, a gente pode até depois combinar uma aula, algo nesse sentido. No caso, por exemplo, do atleta trans, a gente sabe que o índice lá de testosterona é o mesmo, porque o Comitê Olímpico Internacional hoje unificou as regras para testosterona. Então, o sistema desportivo internacional ele é imprescindível, ele é essencial para a prática desportiva mundial, para a prática desportiva internacional. Inclusive, o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, na Lei Pelé, artigo 1º, ele recepciona automaticamente as normativas internacionais das federações internacionais e também as regras esportivas do ordenamento jurídico brasileiro. Então eu posso dizer que aqui no Brasil, numa demanda no judiciário, por exemplo, a gente tem a aplicação por uma recepção prevista na Lei Pelé das normativas internacionais, das federações internacionais, FIFA, Comitê Olímpico Internacional, dentre outras federações. Tá legal? Espero ter contribuído com vocês aí para conhecerem, entenderem e compreenderem um pouquinho mais do sistema desportivo internacional. Essa nossa live aula, ela ficará aqui no IGTV, vai para o meu canal do YouTube também, @GustavoLP Souza, me segue lá. Flávia, que acompanhou desde o princípio, muito obrigado vocês. Eu vou emitir certificado dessa aula, então printa essa tela. Printou? Printa essa tela, me marca, que eu vou emitir o certificado e te mandar. Ou então me chama no privado, mandar ali seu nome completo, que eu vou emitir um certificado dessa nossa aula, desse nosso bate-papo. Quem está chegando agora vai ficar no IGTV, até amanhã, vai estar no YouTube também. Peço para me seguirem. Não estou no Clubhouse, me convidem para o Clubhouse, eu também não entrei. Eu achei que era aula de swing, eu pensei que era casa de swing esse negócio. Você está no Clubhouse, Que isso, gente, pelo amor de Deus. Vou orar? Mentira. Me chama que eu vou. Não, é rede social de áudio. Puxa vida, então não vou entrar. Não, eu quero entrar. Se alguém depois quiser me convidar, estou aceitando convite para o Clubhouse, estou aceitando convite para beber também. Agradeço muitíssimo a vocês esses 40 minutos aí de atenção. Espero ter contribuído. Voltaremos aqui, eu garanto, pelo menos uma live aula por mês, sempre com temas sugeridos por vocês nas minhas redes sociais. Sempre colocarei 2 temas para vocês escolherem o tema da nossa live aula. Até agora, eu coloquei temas de direito desportivo contra 2 de direito empresarial, 2 de desportivo contra 2 de empresarial, no desportivo. Depois eu coloquei 1 de desportivo contra 1 de constitucional, no desportivo. Então o direito esportivo está goleando aí de 3-0, está igual os clubes europeus no Mundial de Clubes. Valeu demais, um grande abraço para vocês. O Diogo também está aí desde o princípio, o Fernando também acho que está aí desde o princípio. Não deixem de, vou fazer de novo, não deixem de
printar, nunca com o CNPJ, porque o Piquet tá aqui, ó, o capacete do maior piloto de todos os tempos, o Piquet tá aqui. Não deixem de printar essa tela, me marcar, e eu vou emitir o certificado para vocês. Essa aula, Lu, que honra te ter aqui com a gente. Um grande beijo, um bom restinho de semana a todos vocês e um grande carnaval. Até já, até a nossa próxima live aula.